Ele era o rei demônio mais forte da história. Mas depois de causar muito dano e cair em dívidas, ele foi demitido pelos mais velhos e forçados a ganhar dinheiro no mundo humano. A história começa quando aprendemos sobre a luta entre os continentes claros e escuros, o que já acontece há centenas de anos. Os humanos no continente claro lançaram inúmeras cruzadas para eliminar o clã das trevas, mas eles não conseguiram romper os corredores guardados pelos 7 reis demônios, o mais poderoso entre eles é o monarca do primeiro salão chamado Merlin, e o vemos escrevendo seu relatório semanal. Mas ele não consegue se concentrar, porque o intestino está bem do lado de fora de seu palácio. Sua irmã Lilith usa sua magia de charme para fazer os humanos lutam entre si. Mas um dos cavaleiros de repente a ataca e a joga no chão. Parem de lutar entre si, e o cavaleiro se apresenta como Alice, a 233ª, a heroína do reino. Lilith percebe que sua magia não funcionou com ela, porque ela é uma menina, e ela começa a provocá-la dizendo, ela é fofa. Alice a empurra para trás e corre para atacá-la. Mas Lilith a chuta, ela se esforça para acertar um golpe. E Lilith zomba dela por ser fraca. Então, Alice decide mostrar seus verdadeiros poderes. Lilith a ataca, mas fica chocada quando seu chicote feito de tendões de dragão quebra. Ao tocar a espada de Alice, ela percebe que o hino da luz da espada sagrada não pode ser tocado por criaturas das trevas como ela. E ela ataca Lilith com sua magia. Ela consegue bloqueá-la, mas Alice de repente corre e a captura. Os soldados começam a torcer por Alice, mas Merlin ouve o barulho e se pergunta o que está acontecendo lá fora. Alice pergunta a ela, mestre sábio, para ordenar que ela ataque o palácio do rei demônio. Mas ele recusa seu pedido e invoca um monstro gigante-baleia. Ele a chama de arma definitiva da humanidade, pois pode destruir tudo com um único golpe. Alice pensa que eles deveriam apenas eliminar o rei demônio. Mas ele acredita que todos os demônios merecem morrer. Então, ele quer eliminá-los. Ele sabe como. O mal do rei demônio é porque ele é a única pessoa que sobreviveu depois de enfrentá-lo. Ele lança seu derradeiro ataque para obliterar os demônios, mas Merlin chega de repente para protegê-los e acidentalmente pousa em Alice. Lilith abraça-o, dizendo que a intimidaram. Enquanto Alice diz a ele para tomar cuidado, enquanto ele está pousando, ele se pergunta quem ela é. Então Lilith diz a ele que ela é uma heroína inútil, mas ele sabe que Lilith perdeu para ela. Então ela explica que ela apenas foi descuidada. Alice deseja lutar com ele, mas ele a manda voando com apenas um estalar de dedos. Sage o chama de seu inimigo, mas Merlin nem se lembra dele. Então ele menciona que foi a única pessoa que sobreviveu depois de lutar contra ele. Merlin finalmente se lembra dele implorando por sua vida, e observa que ele deixou Sage escapar, porque prometeu sacrificar seus homens para ele. Todos ficam chocados ao ouvir isso, mas Sage explica que não é verdade, dizendo que ele está lá para a glória e justiça da humanidade. Ele extrai a energia mágica de todos os seus soldados e dispara uma poderosa energia raio. Mas Merlin usa sua espada para desferir um ataque devastador que mata o monstro em um instante. O sábio implora por perdão e culpa Alice pelo ataque. Mas, de repente, eles ouvem um sino que assusta Merlin. Quando ele percebe que o significado fraco começou, ele corre em direção ao seu palácio. Mas Alice o impede. Então ele menciona que mesmo que ela é muito fraca para ele, ele usará seu vórtice de lâmina negra, porque ela veio até aqui para lutar com ele. Ele libera um ataque de espada destrutivo e Alice tenta bloqueá-lo com sua barreira. Mas ela é dominada e corta-o no encontro. Todos estão decepcionados com Merlin, porque ele tem o pior desempenho de todos os reis demônios. Ele menciona que derrotou a maioria das cruzadas e destruiu milhões de humanos. Mas eles dizem que ele não é ganhando dinheiro para o palácio. Eles explicam que toda vez que ele vai lutar, ele causa sérios danos à Terra de Escuridão. Então, sua dívida total atingiu 66 trilhões de ienes, e eles pedem que ele pague imediatamente. Merlin tenta escapar do palácio, mas Lilith pensa que ele está brincando de esconde-esconde. Ele diz a ela que o reino dos demônios é muito pequeno para ele, então é hora de ele explorar o mundo exterior, pensando que sua ausência fará com que todos percebam o quão importante ele é. Pergunta-se se foi demitido, mas ele diz a ela que foi totalmente sua decisão. E os mais velhos tentaram impedi-lo. Ele menciona que ele está saindo por causa de sua maldição, que encolhe seu coração se ele não lutar contra oponentes fortes. Então, ele deve encontrar eles no reino da luz. Mas ela acha que ele não tem nenhuma habilidade, além de ser um rei demônio. Então ele não sobreviverá no mundo exterior. Ela deseja acompanhá-lo. Mas ele observa que deve pagar 66 trilhão por todos os danos que ele causou se ele ficar lá. Então, ela rapidamente dá um pulo para trás e deseja-lhe sorte para ganhar o suficiente para pagar sua dívida quando ele sai. Ela pensa que mesmo sendo o rei demônio mais forte, ele ainda é um idiota que retornará depois de falhar no mundo exterior. Então ela acha que ele voltará chorando, mas espera que a experiência irá ajudá-lo a crescer como pessoa. Enquanto Alice observa que se não fosse por sua armadura de Mitchell e seu hino de luz,
ela não teria sobrevivido. Mas ela percebe que Lilith está se aproximando. Então, ela se finge de morta. E Lilith pensa que é um milagre que seu corpo ainda está intacto. Mas ela não quer deixar seu lindo rosto virar pó. Então, ela decide levá-la para o palácio e mantê-la como um item de colecionador. Ela tenta pegá-la, mas ela é muito pesada. Então, ela decide apenas pegue a cabeça dela. Mas Alice se move para se esquivar do ataque. Lilith quer uma revanche, mas Alice sabe que ela não está em apuros. Condição para lutar. Então ela tenta escapar, e Lilith ordena que seus lobos a persigam enquanto Merlin chega ao mar, que os humanos cruzaram para chegar ao reino dos demônios, e ele percebe que usou muita força com o golpe da lâmina. Antes, porque danificou todos os navios que ele conhece. Os demônios não sabem nadar. Então, ele pensa que não tem escolha a não ser voltar. Mas um pequeno barco flutua de repente em sua direção, e ele decide remar sozinho. O mar enquanto Alice continua a fugir dos lobos. E ela se lembra de como seu mestre disse que ela não estava pronta para enfrentar os demônios, mas ela não queria se tornar como seu mestre, que não fez nada. Mas fique na Montanha Nevada. Então, ela insistiu em ir em uma aventura. Ela começa a chorar ao perceber que o mundo exterior é assustador e ela acha que precisa trabalhar em suas habilidades. Quando ela volta, ela tira um dos lobos e se sente aliviado, porque resta apenas uma besta de elite. Mas ela de repente se transforma em sua forma final, que a assusta. Ela luta para se defender e pensa que não vai sobreviver. Mas Merlin de repente para o lobo. Ele acha que ela seria a escrava perfeita. Então ele diz ao lobo, chamado Fatty, para dizer a Lilith que Alice pertence para ele, o que a assusta. Ele diz a ela que salvou sua vida. Então ela deve servir como sua escrava, para retribuir o favor que ele carrega ela para o barco, e ela tenta resistir. Mas ela não é páreo para ele, e ele diz a ela para começar a remar. Alice sonha sobre derrotando Merlin e ela está prestes a se casar com um príncipe. Mas Merlin a acorda dizendo para ela ir trabalhar. Ela pensa sobre se vingar um dia, e enquanto ela se perde em seus pensamentos, ela começa a rugir agressivamente. Ela o percebe permanecendo firme, apesar das fortes correntes. Mas ela logo percebe que ele está se apoiando em uma tábua de madeira. Depois, às vezes, ela sente o cheiro da comida deliciosa que ele está cozinhando e se distrai. Mas ele menciona que ela é uma heroína inútil, o que a deixa chateada. Então ela para de remar, dizendo a ele que eles simplesmente morrerão à deriva. Ele diz que ela será recompensada se ela trabalha bem. E mesmo sendo contra comer aquela comida, ela não consegue resistir. Ela pede desculpas para ela. Mestre dizendo que um rei demônio não deveria ser capaz de cozinhar uma comida tão deliciosa. Então, é contra as leis da natureza, os tubarões são atraídos pelo cheiro da comida. E ela diz a ele para parar de assar, mas ele os ignora. Então ela diz a ele que o mar está lar de criaturas mais perigosas. Ele aponta para as costas dela e ela fica com medo de ver um tubarão de perto, mas ele o manda de volta com o hóquei do seu conquistador. Ele pensa que é a criatura mais perigosa do mar, mas ela observa que ela era falando sobre o monstro marinho, que é o predador mais terrível do mar. Ela revela que até mesmo seu exército teve que espalhar o cocô do dragão sagrado em seus navios apenas para evitar seu ataque. E ele percebe que é a razão pela qual o exército tem um cheiro tão estranho. Mas ela observa que o cocô do dragão sagrado é um tesouro precioso porque o dragão sagrado desapareceu. Então, seu cocô é mais precioso que ouro. Ela acha que ele nunca deve ter ouvido falar do dragão sagrado. Mas ele pega um cristal de contrato, usado para prender bestas demoníacas. Ele abre um portal, através do qual ele contata Bucky, pensando que ele não precisa mais sair, porque ele pode ganhar dinheiro extra, vendendo seu cocô. Alice não consegue acreditar no dragão sagrado, transformado em um animal de estimação. Então ele explica que o derrotou e o tornou seu animal de estimação. Mas ela ainda está em choque, porque o sagrado, o dragão, é considerado o ser mais forte do mundo. Ele acha que Bucky o encontrará através do cristal e o levará ele de volta ao palácio. Mas de repente, escorrega de sua mão e cai no mar. Merlin diz a Alice para continuar trabalhando, mas ele percebe que todos os peixes ao redor deles desapareceram de repente. Então ele pensa que um predador perigoso deve estar perto dali. O monstro marinho aparece diante deles, e Alice pede para ele afastá-lo, mas ele menciona que não sabe nadar. Se pergunta por que ele está agindo tão forte quando ele nem sabe nadar. Então ela percebe que deve lidar com isso sozinha. Ela pula para atacá-lo, mas sua espada não consegue perfurar sua pele, e ela perde toda a esperança. Merlin diz ao monstro para se tornar seu novo escravo e carregá-lo através do mar, mas ele rejeita sua oferta e atira água nele. Então ele usa sua espada para atacá-lo, matando-o num instante, e Alice não consegue acreditar o quão poderoso ele é. Eles finalmente chegam à costa, e Merlin observa que eles só conseguiram porque ele é um líder tão bom que acha que Alice é uma escrava inútil, porque ela não tem força e inteligência. Então, ele decide se separar dela. Mas antes de ir embora, ele diz para ela tirar a armadura porque ele quer ganhar dinheiro. Vendendo, Alice comparece ao tribunal,
onde é responsabilizada pela morte de seus companheiros soldados, porque ela não era forte o suficiente para derrotar Merlin. Ela foi destituída de seu status de heroína para pagar 50 milhões de ouro, já que ela perdeu a preciosa armadura Maithil. Depois de um ano, vemos Alice lutando contra piratas, mas eles acham que ela é fraca demais para derrotá-los. Ela liberta a garota que eles sequestraram e diz a ela: